Olá, boa tarde, tudo bem? Bem, estou aqui hoje para a gente fazer a nossa live sobre terror noturno e vou acrescentar distúrbios do sono também, né? Eu acabei colocando em votação e a gente colocou sobre auxiliar a adormecer sozinho, terror noturno e teve muita mãe pedindo para eu fazer sobre terror noturno. E eu sei o quanto esse assunto é confuso, porque eu tive episódios hoje, depois de muito estudo, né? Eu percebo que a gente teve várias situações aqui e depois que a gente aprende a dar nome aos bois, dá para entender melhor também, né? Então, hoje a gente vai falar especialmente sobre os distúrbios do sono, claro, envolvendo também essa questão do terror noturno, para que vocês consigam diferenciar, para que vocês consigam perceber e para que vocês consigam observar os bebês e as crianças de vocês, tá? E pode, assim, considerar isso aqui até umas criança, né? De 10, 12 anos que também sofrem com isso, né? As crianças que são atingidas por esses. Olá, Letícia, tudo bem? Que são atingidas às vezes por esses distúrbios entre muitas crianças em idade escolar, a criança e os pré-adolescentes, até por conta do pico do desenvolvimento deles que costuma acontecer. Letícia, eu queria saber se você está me ouvindo bem, se o som tá bom, se você puder me sinalizar, eu agradeço, tá bom? Bem, eu sou Flávia Jussiane, eu sou consultora do sono infantil. Tive um problema com sono aqui em casa por 4 anos, então assim, dessa parte do sofrimento do sono, teve bastante coisa que eu aprendi com isso, né? Eu falo assim, não foi a melhor coisa que aconteceu, porém, me trouxe muito aprendizado, tá? Depois eu vou, claro, como sempre eu faço, deixar essa live salva aqui no Insta, quero salvar e deixar lá no YouTube também, porque essa aqui vai ter bastante informação muito bacana, assim, para vocês conseguirem descobrir e observar o bebê de vocês, tá? Quero deixar à vontade para fazer pergunta, especialmente sobre essa questão dos distúrbios de sono e do terror noturno. Só lembra, por gentileza, de colocar a idade do bebê de vocês, tá? Para que a gente consiga, para que eu consiga ser o mais assertiva nas respostas. Tem um e-book gratuito que eu deixo disponibilizado lá na minha bios do Instagram. Quem não baixou pode baixar. Gosto muito das lives para eu poder agregar mais conhecimento e colocar mais coisas, para que vocês consigam colocar mais coisas em práticas também, tá bom? Bem, então vamos lá. Vamos falar sobre esses benditos distúrbios de sono. Vou começar falando com vocês a respeito aqueles movimentos periódicos ou de membros, ou às vezes os espasmos musculares que as crianças têm, principalmente os pequenininhos. De uma maneira geral, no desenvolvimento deles, isso tende a acontecer, principalmente a questão dos espasmos, que tem gente que chama reflexo de Moro, né? Que eles têm parecem uns sustinhos. Aquilo normalmente até o 6º mês ele finaliza, tá? Eles terminam. Eles estão aprendendo a se desenvolver aqui fora. Então, assim, esse espaço todo, depois que eles saíram do útero, é muito espaço para eles. Então, assim, lá no útero eles não se mexiam, não se movimentavam tanto. E aí chega aqui fora, o braço dele vai e ele ainda não entende que ele pode trazer esse braço de volta. Eles chegam até a dar uns pulinhos assim e assustar. Aquela perninha que vai embora também. E isso eles podem ter um susto, gente. Às vezes eu falo assim, ó, para eles, né, que estavam lá naquele útero, todo acolhidinho. Por que o bebê, até por volta de 4 meses, é importante a gente imitar o ambiente do útero? Porque é um ambiente de acolhimento, porque você vai mostrando para ele que tá tudo bem. Uma hora você vai soltar, porque você vai ter que dar banho, porque você vai trocar de roupa. E eles vão entendendo que tem todo esse espaço aqui fora. Então, assim, às vezes, igual o bebê dorme no seu colo, todo aconchegadinho. E aí você vai pegar e vai descer esse bebê, você tira para colocar lá. Esse movimento para eles aqui já acorda eles, e aí esse braço vai, essa perna vai, tô caindo. Para eles é isso. E aí eles assustam. E aí eles assustam, eles têm um reflexo, aí eles não conseguem relaxar para dormir de novo. Então, tem essa questão que é do desenvolvimento. Conforme eles vão aprendendo a se ambientar aqui fora do útero, isso tende a desaparecer. Pode desaparecer com 3 meses, mas tem bebês que podem ficar até 6 meses, tá? Então é importante.
A gente trabalha com algo como 4 meses, o bebê ainda pedindo útero. São todos os bebês que pedem? Não necessariamente, mas os que pedirem a gente precisa dar esse conforto, a gente precisa dar esse acolhimento, tá? E se o seu bebê de 5, 6 meses pedir, também dá, não tem problema, não tem nada de errado. Tem uma outra questão, essa questão do movimento dos membros, ou aquela criança que às vezes fica chacoalhando, perninha e tal. Pode acontecer também, gente, desse movimento estar ligado a baixa quantidade de ferro no organismo, tá? Caso isso seja algo que incomode, você percebe que seu bebê fica incomodado, ele tá mexendo e tá reclamando, vale você relatar isso pro médico, que aí ele vai tomar a devida providência, se for precisar fazer exame, se for precisar fazer complemento com a questão do ferro, eles vão fazer. Tá? Então, assim, é importante cuidar e observar sempre, 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 observar o seu bebê. Igual essa questão do reflexo, eles assustam, mas na hora que você ofertar o acolhimento, eles vão ficar bem. Agora, se o seu bebê assusta e não volta mais, e tá chorando demais, e tá reclamando demais, eles não reclamam à toa. Eles não reclamam à toa. Então, precisa ser dado, eu falo assim, o devido respeito quando essa criança tá falando com você, quando esse bebê tá falando com você, tá? A questão de ronco e apneia, ou apneia, né, que são coisas que também atrapalham o sono. Pode acontecer, eu falo assim, gente, é importante a gente manter o narizinho, a cavidade nasal deles limpa, porque é tão pequenininho, né? Aí você pensa que é tão pequenininho e o ar passa por aquele buraco pequenininho, e aí se tem uma narina que tá trancada, ele tem 50% só da capacidade dele respirando. Você já pensou? Você passar o dia inteiro tentando respirar com uma cavidade nasal só, sua, e ó que a sua tem um tamanho bom. Agora você pensa eles, é proporcional? Claro que é proporcional. Mas ainda assim, gente, ó, põe o dedo no seu nariz agora aí e respira assim, uns 15 segundinhos pra você ver. Aí você pensa eles, que qualquer catotinha já tranca. E aí se tiver nos dois lados ainda, pior. Essa criança tá fazendo um esforço às vezes pra limpar. Então assim, manter esse nariz higienizado. Na live que a doutora Neisa, o Torrino, fez comigo, ela ensinou a gente a limpar. Eu limpava, eu posicionava a seringa errada e eu não sabia, passei a posicionar da maneira certa. E é engraçado porque diminuiu até a reclamação. Então, assim, olha, é importante cuidar. Lembra que ela falou também da questão da posição de mamar, pra gente evitar otite, pra evitar essas coisas que vão congestionando. E a gente, eu não sei aonde vocês estão, mas aqui na minha cidade mesmo é muito seco. Tá tão seco e aí fica ruim, é ruim para dormir, é ruim durante o dia. Então, assim, essas coisas são coisas que atrapalham sim o sono e que acabam às vezes provocando distúrbio de sono. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? E aí, claro, você percebeu, olha, a minha criança tá roncando a noite inteira, tá roncando, e aí chega no outro dia, foi uma criança que dormiu a quantidade de tempo certo, tá? Tudo muito organizadinho. Você tá vendo que essa criança tá ficando muito cansada? Procura um otorrino, tá? Precisa procurar. Não, puxa, Flávia, eu comecei a limpar, já melhorou. Ótimo. Às vezes parece bobeira, gente, mas não é, não é. São nesses pequenos cuidados que a gente evita um problema maior, tá? Então, assim, cuida. Ou se às vezes também essa criança tem um ronco, pode ter um possível problema com adenoide, com amígdala. Então, precisa olhar, você precisa observar. E principalmente, gente, como que a gente consegue entender se tem alguma coisa ali errada? É durante o dia como o seu bebê tá ficando, no momento de que ela tá acordada, que ela acorda bem, que ela termina esse sono e fica bem. Você vendo que tá terminando, supriu realmente a necessidade e tá ali ruim, às vezes tá reclamando, não tá querendo se socializar com as outras crianças. Observa, porque às vezes precisa investigar um pouquinho mais a fundo. Tem a questão do bruxismo também, né? Que é aquela questão de ranger os dentes, de morder. Gente, pode acontecer do bruxismo aparecer na fase da troca dos dentes, né? A gente já entra na idade pré-escolar. Porque como esse dente começa a romper, aí aquilo ali dói, aquilo ali coça, incomoda, e eles podem começar a apertar para tentar aliviar a dor. Então é importante cuidar também. A criança pode acordar com dor de cabeça e como ela tá fazendo essa força ali com a mandíbula, né? Isso vai incomodando, dói a cabeça. Então, assim, também é um distúrbio que pode atrapalhar o sono. E aí, nesse caso, a gente pode procurar um ortodontista. Insônia, né? Que às vezes pode generalizar e ela não é tão geral assim. Gente, quando a gente fala de sono, a gente não pode entender só que é o adormecer ou que é o período que a criança já dormiu.
Ele é o adormecer, o permanecer no sono e o despertar. Isso é o sono, tá? Não é só o fato da criança estar deitada lá e ela dormiu e pronto, acabou. Não, é a forma como essa criança adormece. Claro, a rotina durante o dia, a gente vai falar um pouquinho mais, tem a ver. Então, assim, às vezes a criança, essa criança tem insônia, essa criança tem insônia. Precisa cuidar, porque geralmente a questão da insônia, ela está ligada aos maus hábitos, tá? A uma falta de rotina. É aquela criança que vem com uma rotina toda conturbada e ela leva isso para o sono. E eu falo assim que quando esses movimentos negativos, eles passam a ser a rotina, isso tende a virar uma bola de neve, tá? E ainda assim um pouco sobre essa questão da insônia, gente. Qual é o problema, tá? E eu falo para vocês assim, porque depois que eu comecei a estudar um pouco mais a fundo, eu mesmo, de verdade, eu lembro que a minha irmã falava para mim assim, coloca essas crianças para dormir cedo, que você vai ver que melhora. E eu resistia, porque o meu marido só chegava em casa por volta de 8 horas da noite. Eu falava, mas minha filha vai ficar o dia inteiro e não vai ver o pai, porque ele não vinha almoçar em casa. Então, assim, eu não gostava por conta disso. Só que, assim, hoje, depois de todos os estudos e de ver, de enxergar o que a privação de sono faz a curto e a longo prazo, e muitas vezes numa vida adulta, é muito importante. Não, deixa a criança sem comer, não tem problema não, ela fica sem comer um dia, 2 dias, não vai dar nada não. Claro que vai dar. Ela vai começar a ter deficiência de vitamina, vai causar doenças, essa criança não vai se desenvolver. E isso acontece com o sono. É no sono, é durante o período do sono, especialmente durante o período do sono noturno, que eles absorvem tudo que eles aprenderam. Então, assim, a criança que não parar para dormir, que ela não dormir, que ela não suprir a necessidade de sono dela, ela não vai registrar, ela não vai armazenar o aprendizado dela. A curto prazo, vamos falar ali em idade escolar, tá? Pré-escolar, a criança que está começando uma alfabetização e pode até entender para os pequenininhos. Meu filho, o pequenininho ali de 2 anos, é o que bate em todo mundo, é o que empurra todo mundo, é o que não sei o que todo mundo. É a criança que está estressada, que está com privação de sono, que está nervosa, que está irritada e que acaba sendo taxada de uma criança hiperativa, de uma criança impossível, de uma criança que não tem jeito, e essa criança está com privação de sono. Os pequenininhos é muito comportamental, tá? Então, assim, essa questão de rotular a criança com birra, com manha, com criança hiperativa, é uma criança que às vezes não está conseguindo dormir. Aí, olha só, vamos pensar nos pequenininhos, depois eu vou falar dos maiorzinhos. O pequenininho já passa às vezes um dia inteiro recebendo estímulo, não que eles não precisam receber, eles precisam receber, só que eles precisam receber estímulo e dormir. A criança que recebe estímulo, aí ela não dorme, ela não consegue absorver direito aquilo, ou ela tem aquele sono dela interrompido o tempo todo durante a noite. Chega no outro dia, ela recebe estímulo, e aquilo tá pesando e não tá entrando, só tá pesando. Essa criança uma hora explode, essa criança uma hora ela vira o balde, ela chuta tudo, de tão estressada, e ela tem uma descarga de estresse muito grande. Então, gente, é muito sério essas questões, porque assim, elas começam no comportamento. Aí vamos lá na criança com idade pré-escolar. A criança com idade pré-escolar, ela não consegue concentrar na sala de aula, ela não consegue absorver. Então, poxa vida, né? O seu filho tá lá na idade certa, lá do primeiro aninho, né? Que é quando eles estão lá começando a questão do letramento, ou já estão aletrados. A sua criança não consegue acompanhar, não é para ser o mesmo nível, né? Eu não acho legal porque numa sala onde tiver 20, 30, enfim, quantos for, todos não têm a mesma capacidade, todos não têm a mesma habilidade. Porém, existe um mínimo, né? Que essa criança precisa estar acompanhando. Se o seu filho não está acompanhando, olha para ele, vê se ele está conseguindo dormir. Às vezes a criança fica até meia-noite, às vezes até 11 horas no computador, num tablet, jogando. E aí ela já recebeu, lembra, agora eu tô falando de um maiorzinho. Ele já recebeu o estímulo o dia inteiro porque ele teve na escola, porque ele assistiu televisão, porque ele tá jogando, porque ele tá fazendo isso, porque ele tá fazendo aquilo. Aí chega na hora de dormir, ele vai dormir tarde, ele acorda cedo e aí aquele negócio não tá entrando, porque ele não consegue fazer. Ou eles têm o sono perturbado, é aquele sono agitado, aquele sono tumultuado, aquele sono barulhento, não é um sono que eles relaxam. Eles não absorvem. Então, assim, em todas essas fases, eles precisam absorver. Aí, assim, vai indo pra frente, a coisa vai piorando.
E assim, né, gente, eu passei aqui, eu falei 4 anos pra vocês com problema de sono. Com 1 ano e meio, minha filha teve acho que foi um ápice, assim, foi logo que eu engravidei. Hoje que eu consigo visualizar a cena um pouquinho diferente, mas foi horrível. Foi muita briga, foi muito estresse, ela não dormia, eu fiz de tudo, eu coloquei colchão no chão, eu tirei do berço, eu fiz tudo que eu achava que poderia melhorar o sono dela. E ela tinha crises e crises do que eu quero falar para vocês agora, que é o despertar confuso, tá? Que é um outro. Então, ó, só repetindo, a gente falou dos movimentos periódicos dos membros, né? Aquelas pernas inquietas, ou também os espasmos, não que é tudo a mesma coisa, mas falei para vocês a diferença de um de outro. Falamos de ronco e apneia, o bruxismo, a insônia e agora o despertar confuso. O que é o despertar confuso? É quando a criança acorda, vamos falar assim, né? Eles estão naquele choro inconsolável, na verdade eles não acordam. Eles estão lá no sono e de repente começa um choro inconsolável, um choro intenso, um choro assim assustador. Essa criança está apenas chorando, tá? Por quê? E eles continuam dormindo. Então, assim, às vezes a criança está lá de olho fechado e ela tá chorando, 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 chorando. E às vezes você até tenta acordar ela e não acontece. Por que acontece isso? Isso são com os menorzinhos, tá? Não chega, vamos falar assim, que no máximo até uma idade, uns 2 aninhos, 3 aninhos, que às vezes é onde as mães muito me procuram falando que a criança está com terror noturno. E na maioria é sempre esse despertar confuso, nesses pequenininhos, tá? Então vamos entender algo como 2, 3 aninhos, tá? Despertar confuso, que é o que muita gente pensa que é o terror noturno. Então eles acordam nesse choro intenso, nesse choro inconsolável, é um choro assim horrível. É um choro que se você não tirar às vezes, a criança do berço, é um choro que se você não tirar, se você não pegar lá no colo, esse choro vai durar algo como 15 minutos. Mas a gente tende a pegar porque a gente quer acolher, que a gente quer acalmar, e esse choro pode durar 2 horas, tá? Por que geralmente acontece isso? Acontece porque eles não estão conseguindo fazer a transição do ciclo de sono, eles ainda não aprenderam a fazer isso de uma maneira tranquila. E por que isso geralmente acontece? Geralmente porque eles não sabem adormecer sozinho, porque essa criança depende de um colo, porque essa criança depende de um peito, porque essa criança depende de uma mamadeira, porque essa criança depende de uma chupeta para dormir ou qualquer outra coisa, né? Eu já vi colar, eu já vi tipos de som. Então, assim, a criança não consegue. E aí, gente, o que acontece? Quando eles vão fazer essa transição, como assim, ó, aquela situação, aquele ambiente que estava na hora que eles adormeceram, por exemplo, se eles adormeceram no colo, e aí ele vai ter esse despertar, ele checa o ambiente para entender se tá seguro, se eles podem continuar ali. Paty, você perguntou se vai ficar disponível, vai sim, tá? Eu sempre que eu possível, a não ser que dê algum erro aqui e fuja do meu controle, mas eu gosto de deixar disponível aqui no Insta e eu vou colocar lá no meu canal do YouTube também, que aí vocês podem curtir, compartilhar, comentar, ficar à vontade, tá? E aí qualquer coisa me manda um direct que eu te mando o link depois lá do YouTube, se você não conseguir assistir aqui no Insta, tá? Então, gente, como eles fazem essa checagem do ambiente, e aí na hora que eles vão acordar, eu falo assim, ó, pensa só, você adormeceu no sofá da tua sala, e aí você de repente acorda na sua cama. Você mora num sobrado, você acordou lá na sua cama. Oi? Como que eu fui parar na minha cama? Por mais assim, sonâmbulo que você seja, a gente assusta. Agora você pensa uma criança que está adormecendo no colo da mãe, no peito da mãe, e de repente ela toma um susto. Ah, minha mãe sumiu. Eles vão ter uma crise de estresse e eles vão ter esse choro inconsolável, tá? Flávia, minha criança já aprendeu a dormir, ele adormece, o meu bebê adormece sozinho, porém ele acorda com esse choro inconsolável. O que eu faço? Você só observa e não mexe com o seu bebê. O fato de você pegar, o fato de você movimentar ele da onde ele está dormindo, você pode piorar essa situação. Então, vai lá do lado, você vai... Não existe a gente falar que a gente vai dormir com a criança chorando do lado. Vamos falar assim, que né, poxa, eu tô lá no meio da noite, eu tô extremamente cansada, já faz anos ou meses ou semanas que meu bebê não dorme. Eu não vou levantar porque eu tô cansada, assim, não vou te criticar, eu fiz isso, tá? Deixei trancado, deixei chorando também pelo meu cansaço, mas assim, não, tá tudo normal. Foi uma noite, um episódio, o seu bebê chorou, vai lá do lado,
Observa se você realmente precisa mexer, vê se seu bebê, se estiver só chorando e não abrir o olho, você tá vendo que seu bebê não tá acordado, não movimenta. Fica ali pertinho e fica observando, até por uma questão de segurança eu acho bom, porque ou se você estiver olhando pela babá, olha pela babá, para você observar se não vai ter nada além disso. Porque assim, pode acontecer, sei lá, do seu bebê vomitar porque ele tá tendo alguma coisa ruim, ele acordou chorando, daqui a pouco vomitou. Você tá ali do lado para atender, você tá atenta para poder atender, tá? Mas assim, olha, se você tá com essa rotina, com essa coisa tudo certinho, teve esse choro inconsolável, observa e evita tirar do local onde o seu bebê tá dormindo para que isso não se prolongue. Porque assim, pode durar só 15 minutos, vamos falar assim. Só que só 15 minutos, no meio da madrugada, na hora que a gente está morrendo de sono, isso parece horas na nossa cabeça. Não é só 15 minutos, parece horas, parece muito tempo e isso incomoda a gente. Então, assim, esse é o ideal porque eles podem ter esse despertar confuso. O que pode acontecer também? Durante o dia, aí vou relatar para vocês como aconteceu aqui em casa e se vocês quiserem perguntar também, fica à vontade, tá? A minha filha teve muito esse despertar confuso e eu acredito assim que ela teve foi com 1 ano e meio, que foi o pior de todos, que eu acabei colocando ela na minha cama e eu que abominava com uma compartilhada, olha só, né? Cuspi na testa, caiu bem no meio. Eu abominava cama compartilhada, ou eu colocava ela na minha cama ou separava, porque tava um caos. Só que eu tava grávida, como é que eu ia separar com 2 crianças? Enfim, achei melhor ficar com o marido e pôr a criança na cama. Achei que era mais produtivo. E aí ela tinha esse choro desesperador, realmente durava 2 horas, durava 1 hora e meia. A gente chegava a chacoalhar ela. Acorda! Ela não acordava. A gente colocava uma madeira na boca, ela não acordava. Olha, acendia a luz, apagava a luz, tirava a roupa, colocava a roupa, nada acordava e a menina chorava. Então, assim, era esse despertar confuso. E realmente ela não sabia dormir. Ela teve uma época que ela dormiu sozinha e depois ela não dormiu mais. Então, assim, como ela tinha isso, e assim, era direto. Não era uma noite só, não eram episódios esporádicos. Era noite após noite. Eu lembro assim, a minha filha teve muita coisa. Tanto lá no comecinho e depois com 1 ano e meio ela teve essa questão também. E aí foi o pior assim pra gente, que aí a gente acabou levando ela pra cama. E não foi levar ela pra cama que resolveu, porque ela continuou com os choros. Então, assim, mesmo ela na minha cama, ela tinha esses episódios desse despertar confuso e de ficar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Por Deus do céu, gente, contada no relógio. Se tiver alguém que passou por isso também, não é invenção. Eu sei que acontece assim, porque foi assim que acontecia aqui. Era desesperador, a gente não sabia o que fazer. E aí o que você precisa fazer é ficar ali do lado, esperando. Porque com o crescer, com o desenvolvimento deles, eles aprendem isso. Eles vão diminuindo isso. E o que você pode fazer? É ajudar também a sua criança a auxiliar ela a adormecer sozinha, ensinar ela a adormecer sozinha. Porque é isso que vai dar segurança para ela. Assim, a Alessandra tá falando ali, ó, eu passei o Lucas e a Agnes passando, ligado, 2 horas ligado no 220. Alessandra, a minha filha não era acordada, era dormindo. E aí essa questão do despertar confuso é dormindo, não é acordou, ligou, vamos brincar. Não é isso, tá? Eu não sei se foi assim que aconteceu com o seu, mas assim, não é acordado assim, mamãe, despertei, vamos brincar. Não, era choro, na nossa cabeça vira um terror noturno, porque não deixa de ser, né? É aterrorizante e é durante a noite. Então, assim, ajuda o seu bebê a adormecer sozinho, a ter um início de sono tranquilo. É aquela questão dos bons hábitos que eu sempre trago para vocês. Ter calma. Tem criança que eu falo assim, ó, vai fazer higiene pro sono, algo como 1 hora. Tem criança que precisa de mais. Eu já vi nos atendimentos, tem criança que não adianta você praticar higiene do sono com 1 hora de sono antes. Tem que ser às vezes 1 hora e meia, 2. Então, assim, cada bebê tem um nível de sensibilidade. Aí, assim, voltando ali na minha filha, e aí eu vou começar a falar um pouquinho sobre a questão do sonambulismo e terror noturno também, porque eu falo assim, ó, ela trouxe tudo pra gente. Bichinha, né, tadinha, eu fico morrendo de dó, porque ficava criança à mercê da mãe que não sabia de nada. Aí depois, com uns 4 anos e meio, acho que foi 4 anos e meio para 5, que aí a gente teve realmente um episódio do sonambulismo, né, do terror noturno. E aí assim, ó, o sonambulismo
e o terror noturno, eles são muito parecidos, tá? O sonambulismo, eles são muito parecidos assim como acontecer na criança. Não acontece o sonambulismo, o terror noturno nos bebezinhos, nos pequenininhos, nesses 2 a 3. Por isso que a gente pensa mais nessa questão do despertar confuso para eles, que é esse acordar chorando. A Alessandra, era comigo, era vamos pular, brincar. Não, Alessandra, é choro, é um choro inconsolável e é uma cena assim bem ruim, bem desesperadora, tá? E a Agnes, Lucas e Agnes, estou tentando limpar o som. É importante, tá, Agnes? Então, assim, essa questão do despertar confuso é para os pequenininhos, tá? Principalmente porque eles têm dificuldade de adormecer, às vezes por uma questão de rotina, aquela questão do bom hábito que eu falei para vocês. Já a questão do sonambulismo e do terror noturno, tá? O sonambulismo, a criança é a criança que acorda, aí às vezes ela anda na casa, ela tá dormindo e tá fazendo isso tudo. E o terror noturno é a criança que acorda chorando, ou que acorda falando, ou que acorda contando alguma coisa. Que acorda não, na verdade, eles não acordam. Ou eles abrem o olho, mas eles não estão acordados. Então, assim, é um pouco assustador também por conta disso. Eles falam, eles conversam, e às vezes a gente pergunta e eles respondem, e eles não estão conscientes. Tanto que, se você perguntar no outro dia, filho, você viu que você foi lá no banheiro e fechou a porta? Não, mãe, não vi. Como é uma criança de idade pré-escolar e pode acontecer com os adolescentes também, essa questão do sonambulismo e do terror noturno, eles tendem a não lembrar. E eu lembro que depois, um dia aqui em casa, aí foi um episódio, tá? Foi assim, aí foi esporádico, com a minha filha também, com a Manuela. Que ela acordou de noite, ela chorou muito, ela não acordou, né? Eu tô falando acordou aqui, mas não é que acordou, ela chorou muito, e eu fui do lado dela, filha, tá tudo bem? Aí ela respondia, ela falava, e aí eu conversei, filha, tá tudo bem, a mamãe tá aqui, pode ficar calma, tô do celular, não sei o que, conversei com ela, aí ela acalmou, dormiu. No outro dia, eu acordei, depois que a gente acordou, eu conversei com ela, eu falei, filha, você lembra que aconteceu isso de noite? Não, mamãe, eu não lembro. Então, assim, a questão do sonambulismo e do terror noturno, eles não lembram, tá? Eles não tendem a lembrar. É claro que a criança ali, o pequenininho do despertar confuso, também não vai lembrar. Isso pode atrapalhar eles a continuarem o descanso. Então, até para você entender, né? Agora, assim, poxa, seu filho tá acordando no meio da noite, chora, e aí ele fica consciente, ele tá realmente despertando, e isso aí vai atrapalhando o sono dele. Então, assim, olha, quando que você deve procurar um médico? Quando isso acontecer, às vezes, todos os dias, tá? Então, vai acontecer de uma forma mais esporádica, ok, né? Aí, outra situação que eu lembrei que estava acontecendo com a minha filha aqui, que eu quero colocar para vocês, porque faz parte da higiene do sono, tá? E aí, Alessandra, você que falou ali que o seu bebê acorda, pula, nananã, é legal você observar isso. A minha filha começou a chorar muito durante a noite, alguns dias, assim, não dias seguidos, mas ela tá chorando dia sim, dia não, e começou com um negócio de medo. Eu falei, mas gente, ela não tava com isso, né? E aí, gente, dica aqui, tá? Que eu aprendi com psicóloga. Como que você descobre, pra você conseguir às vezes extrair uma verdade do seu filho, né? Ou extrair algo que você quer saber. Faça a mesma pergunta pelo menos 5 vezes. Não adianta você repetir a mesma pergunta 5 vezes com todas as palavras na mesma ordem. Mas tente colocar de forma diferente. Às vezes você pergunta uma vez aqui, daqui a pouco você volta na história de uma maneira lúdica, não sei o que. Ou, filho, né, pergunta de novo, tá? E aí eu comecei a falar, mas gente, o que tá acontecendo? Porque ela dormia no horário certo, ela adormecia sozinha, ela acordava sozinha, ela acordava satisfeita de sono e daqui a pouco essa menina começava com choro de novo, Aí eu falei, mas gente, tem alguma coisa. E comecei a conversar, cavucar. Aí descobri do que ela estava com medo, porque ela começou a ficar apavorada e não me falava o que era. Aí eu descobri que ela estava com medo da bruxa do filme Enrolados, que é o filme da Rapunzel de hoje em dia. E ela estava assistindo, e ela pedia para assistir o filme. Isso que é o pior e que a gente precisa ficar atenta, assim, ó. Ela pedia para assistir o filme, eu sinceramente não via muito problema. Eu deixava ela assistir o filme no período da manhã, não lembro se ela estava de férias ou da tarde. Ela assistia durante o dia, ela nem assistia de noite. Só que chegava de noite, ela começava com aquela crise de medo, com aquela crise de pavor.
Aí eu falava, mas senhor, não é possível. Até que eu descobri que ela estava com medo da bruxa do Enrolados. Aí eu falei, ó, acabou Enrolados, não dá. Mostrei pra ela, sempre conversei muito com eles, assim, falou, ó, filha, tá atrapalhando o seu sono. Trouxe ela, assim, pra realidade, falei que bruxa é só uma fantasia, que bruxa não existe, nananã, expliquei. Mas, assim, até tirar todo esse medo dela, foi mais outras noites ela tendo o medo. Então, assim, foi muita conversa. Pra vocês verem, olha só, por que eu tô falando isso pra vocês? Ela estava assistindo um filme que, ao meu ver, era inofensivo, não tinha esse pavor todo, esse terror todo. E aí o filme acabou perturbando o sono da menina de uma maneira assim que ela não estava conseguindo nem me explicar por que ela estava com tanto medo. Aí depois que eu consegui descobrir, ainda passou uns poucos dias que aí ela teve mais umas 2 crises e aí ela parou. Então, gente, cuida o que o seu filho está assistindo. Mesmo que seja durante o dia, mesmo que seja de manhã, como tudo que eles aprendem durante o dia, eles processam e é de noite que eles absorvem. Se ela estava assistindo o filme da bruxa durante o dia, o que ela ia absorver durante a noite? A bruxa. Por isso medo, por isso pavor. Então, essas questões de bons hábitos, de você cuidar sim o que seu filho assiste, precisa. E até os maiores, 7, 8, 9 anos, que eles estão numa fase de muito desafio também. Tem criança que às vezes quer assistir filme de terror porque quer passar medo, porque quer sentir o medo. Tenta entender uma outra forma de fazer isso para que isso não reflita lá no sono deles. Porque às vezes a gente não acha que é bobeira. Não é bobeira. E às vezes eles não sabem explicar, eles não têm a consciência que a gente tem. Deixa eu ver, a Alessandra colocou aqui. Passo por isso também. Abre os olhos, fica andando pelo berço e percebo que está dormindo. Terror noturno também tive episódios. Alessandra, não sei a idade do seu bebê. Não sei se você colocou aqui. Mas lembra assim, ó. Eu vou falar a questão do nome porque nós estamos tratando disso aqui na live, né? Mas assim, geralmente os pequenininhos até 2, 3 anos é o despertar confuso. E é esse despertar confuso, aquele choro inconsolável, aquele choro intenso, pela dificuldade de adormecer, pela dificuldade de permanecer nesse sono. E quando eles estão fazendo a transição entre um ciclo de sono e outro, é a hora que eles choram. É a hora que eles fazem aquela checagem que eu falei pra vocês de ambiente, ele acaba chorando desesperadamente até que alguma coisa venha. Mas como essa imaturidade neurológica deles afeta essa transição, se a gente vai em movimento, às vezes mesmo chorando, eles passam essas 2 horas naquele choro, naquela coisa intensa, tá? Então, por isso, assim, gente, praticar os bons hábitos pro sono do seu bebê, pro sono do seu filho, pro sono do seu pré-adolescente, se for o caso, porque eles estão em franco desenvolvimento. Daqui a pouco esse pré-adolescente vai ter uma chuva de hormônio, esse pré-adolescente vai precisar dormir um pouquinho mais ainda, porque como eles têm essa questão hormonal e eles vão ter um pico de crescimento, porque tem outro pico de crescimento, é no sono que eles crescem, principalmente no sono. Então eles vão precisar às vezes dormir 1 hora a mais, eles vão precisar dormir 2 horas a mais. E aí se seu pré-adolescente, se o seu adolescente está sobrecarregado durante o dia, sobrecarregado durante a noite, isso vai atrapalhando também a questão do aprendizado, a questão do desenvolvimento. Tem um psicanalista, o Dr. Ivan Capilato, que ele fala muito sobre isso e eu acho assim muito legal a forma que ele coloca. Até se alguém quiser depois me pede que eu mando o link desse vídeo, que eu gosto muito dele, que ele fala sobre as fases do desenvolvimento, e ele fala muito sobre essa questão do adolescente, ele fala muito sobre a questão do sono. Gente, outra coisa, né? Assim, vamos lá para os bons hábitos, que é o que vocês podem fazer. Deixa eu só ver aqui, Lucas e Agnes. Para os bebês que acordam muito à noite, o que fazer? Agnes, acho que é Agnes, né? Precisa entender o porquê que seu bebê está acordando, se é por fome ou se pela forma que seu bebê tá adormecendo e ele acaba acordando várias vezes, tá? Eu já fiz lives sobre diminuir despertar noturno, sobre essa questão de desmame noturno, sobre o adormecer sozinho que ajuda. E eu faço atendimento também, tá? E aí se você precisar, a gente pode fazer o acompanhamento, enfim, aí você fica à vontade. Eu sempre deixo minhas lives lá no Instagram, não sei que alguma coisa de errado aconteça aqui, como já falei pra vocês, mas se não tá salvo, você pode acessar e ficar à vontade. A Priscila, eu vou ler aqui da Priscila e depois eu vou entrar nessa questão dos bons hábitos e o quanto isso é importante, tá, gente?
Minha filha senta no berço e não acorda e fica um tempo assim. Aí deito novamente. Pode ser sonambulismo, 1 ano e 7 meses. Pri, quanto tempo isso? E aí assim, ó, se a gente for seguir ao pé da letra aqui, não é um sonambulismo, porque sonambulismo geralmente acontece em idade pré-escolar, 5, 6 anos, e aí adulto, né, gente? Que tem adulto também que tem. Então, a partir dos 5, 6 anos, tanto o terror noturno quanto o sonambulismo, geralmente é nas idades pré-escolar para frente. Os pequenininhos é mais é a questão do despertar confuso. Lucas, Agnes, precisa urgente. A gente pode falar depois no direct, tá? Que aí eu te explico como é que funciona, te passo questão de valores e o que você precisar. Então, assim, provavelmente, Pri, o seu é essa questão do despertar confuso. E aí, assim, lembra que eu falei que eles checam o ambiente? Como eles checam o ambiente, acordou, ficou sentadinho no berço, observa de longe, se você puder observar pela babá eletrônica, observa que seja pela babá eletrônica e deixa lá. Se seu bebê estiver tranquilo, se seu bebê estiver sossegado, ele vai voltar a dormir sozinho. Não tem distração visual, a luz de noite é para estar tudo apagado, vai ver que não tem o que fazer, vai voltar a dormir. No máximo pode acontecer, mãe, você tá aí? Preciso saber se você realmente tá aí. Mais ou menos a gente, às vezes você não acorda e olha do lado se o marido tá lá, sei lá eu por quê. Pronto, tá tudo bem, só pra ver se o marido tá bem, tá vivo. A criança pode querer saber só se você tá em casa. Mãe, você tá aí? Tá tudo bem? Tá, filho, pode voltar a dormir. E vamos embora. Entendeu? Eu não vejo problema nisso. Agora, ruim é quando a criança fica dependente de você o tempo todo para permanecer nesse sono. É ruim para você que tem que ficar indo lá, é ruim pro seu bebê que toda hora tem um sono interrompido e tem toda essa questão do desenvolvimento que eu falei que é trabalho, e fora que, assim como você não dorme, seu bebê também não dorme, tá? Então, assim, bem, que são os bons hábitos que precisa, né? Eu não vou falar deles detalhadamente, porque essa live aqui é sobre a questão dos distúrbios do sono, como eu expliquei os distúrbios do sono, claro, eu preciso falar o que vocês precisam fazer. Mas eu não vou entrar em detalhes, até porque não daria tempo, e a gente tem outras lives sobre alguns desses assuntos, e se vocês quiserem, eu posso colocar também pra gente fazer lives sobre esses outros assuntos, tá? Sobre essa questão dos bons hábitos de uma maneira mais específica, explicar como é que é. Então, assim, ó, organizar o dia e a noite do seu bebê. E quando eu falo dia e a noite, não quer dizer que seu bebê tem que ter uma rotina de dia e de noite deixar Deus dará. E organizar o dia e a noite, gente, é sono e alimentação. Aquilo que eu falei lá no começo da live. Ah, se meu bebê não quiser comer por uns 2 dias, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Ah, meu bebê tem 6 meses, por exemplo. Vou deixar ele sem dormir 2 dias durante o dia. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Se o seu bebê é um bebê que precisa fazer soneca, o seu bebê precisa fazer soneca, assim como o seu bebê precisa comer. Se o seu bebê não comer, vai atrapalhar a noite. Aí seu bebê vai querer comer de noite, e aí esse monte de leite que a gente dá durante a noite pro bebê também atrapalha o sono. Além de atrapalhar o sono pela interrupção, a gente sobrecarrega o sistema digestivo, a criança às vezes mama e já deita, aquilo que a doutora Neisa falou lá pra gente, aí a gente favorece uma otite nessa criança e por aí vai. Então assim, não tá tudo bem seu filho mamar 4, 5, 6, 10 vezes durante a noite. Não é esse o padrão normal. Então assim, precisa organizar, precisa ter rotina. Eles precisam de rotina, eles se sentem seguros com rotina. E quando você tem uma criança que tem rotina, essa criança que tem rotina, ela é uma criança mais segura, ela é uma criança mais tranquila, você consegue trazer novidade para ela, você consegue ajudar a sua criança no desenvolvimento. A criança que ela não tem, eu não tô falando que vai virar uma rotina rígida, é um negócio que é cronometrado, não, mas a criança precisa ter aquela cadência, né? Aquele ritmo, aquela coisa assim. Não quer dizer uma vez ou outra vai sair, não tem problema. Final de semana sai, é normal final de semana sair de rotina. Então, assim, eles precisam disso, gente. Isso é saúde para eles, tá? Aí entra um pouquinho a questão de limite também. Eu tava até lendo um artigo científico. Sempre que eu vou falar sobre um assunto, eu gosto de pesquisar um pouquinho mais. E eu tava lendo um artigo científico que a pessoa colocou que a criança precisa de limite para dormir melhor. Aí eu falo, Senhor, olha só, né? Aonde vai e a gente às vezes não dá o devido respeito. Então, sim, eles precisam de limite, mas eles precisam de pais autoritários? Não, eles não precisam de pais autoritários, eles precisam de pais autoridade na vida deles, que dão o limite e ajudam eles, que se eles saírem loucamente desenfreados vivendo, eles vão ter dificuldade, desde pequenininho. E fora assim, sabe, esses tempos atrás eu estava pensando, eu acho que é muito pesado para uma criança a gente jogar nas costas dele
como que eu vou falar pra vocês? A gente jogar nas costas dele a responsabilidade dele aprender tudo de uma vez. Eles precisam ter autonomia para se desenvolver e isso eu super concordo e sempre falei. Mas eles precisam de limite também para que eles entendam até onde eles podem ir, até onde eles não podem ir, e isso também transmite segurança para eles. Já pensou? Você tem aí uma vida totalmente desgovernada, você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você vai comer, você não sabe se você vai ter uma casa para ir, como é que você vai se sentir? Né? Isso eu tô falando para um adulto, mas para criança são as questões da criança. Então também é importante, e no artigo científico estava escrito justamente sobre isso, tá? Esgotar as energias durante o dia, tá? Não estou falando que é hiperestimular, estou falando em esgotar as energias durante o dia para que de noite seja praticada uma higiene para o sono. Então, sempre tudo com muito equilíbrio. Eu falo assim, ó, o que a criança não consegue suprir durante o dia, eles vão te pedir durante a noite. Então, Alessandro, você falou que às vezes seu bebê acorda lá ligado no 220 no meio da noite. Seu bebê está conseguindo suprir as necessidades dele motora durante o dia? Às vezes a criança passa o dia inteiro dentro de casa, ou eu estou dando exemplo, tá, gente? Ah, minha criança é a criança que passa o dia todo na escola, infelizmente na escola dela, sei lá, por uma questão de espaço, acaba que ele passa a tarde toda só, ou o dia todo só dentro de uma sala, ele não tem espaço para correr. A sua criança precisa correr, a sua criança precisa sim fazer um exercício físico, como a gente precisa, eles também precisam. Que isso seja feito durante o dia. Ah, tá, não, meu marido chega em casa às 7 horas, ele joga futebol, ele vai correr com o menino às 7 horas da noite. Não dá, aí você já tem que estar fazendo a higiene para o sono. Então, ter esses cuidados. Precisa sim esgotar as energias durante o dia, porque se você não esgotar durante o dia, uma hora essa energia vai precisar sair para fora, que não seja no meio da madrugada, que seja durante o dia. E aí vamos pro sono, a gente vem praticando higiene pro sono, já falamos sobre isso também em outros momentos. E aí trazer essa criança para vir acalmando, para quando chegar o momento do sono, ela estar calma para dormir e não estar extremamente agitada a ponto de atrapalhar uma produção de melatonina, tá? Fazer ritual noturno. Como eu falei para vocês, a rotina é importante. Você ter um ritual noturno, a sua criança já vai sabendo que ela vai ser levada para dormir. Você não precisa ficar chamando, avisando, comunicando. Eles estão sabendo que vai fluir, né? Claro, você não tô falando que você não pode falar, eu falo. Mas assim, é algo que já fica meio automático, eles já sabem o que vai acontecer. Então, assim, facilita para eles também aprenderem, tá? Cuidar, eu vou terminar só essa questãozinha dos bons hábitos e aí eu leio aqui o que vocês estão colocando, tá? Só para não perder o raciocínio. Então, o ritual noturno é muito importante. Deixa eu só falar um negocinho aqui do ritual noturno para vocês, que eu gosto muito de enfatizar, porque eu sei que muita gente acaba fazendo um pouquinho inverso por uma questão de hábito, de orientação, até de instinto. Eu gosto de orientar o ritual noturno, janta, tá? Quando eu falo janta, peito, mamadeira, comida, o que for, a alimentação do seu bebê, então alimentação, janta, banho e sono. Mas Flávia, eu faço banho, mamar e sono? Sim, porque é meio habitual, é meio cultural. Mas por que eu oriento isso? Porque isso é uma maneira de você afastar a alimentação do sono. Quando você afasta a alimentação do sono, em primeiro lugar, é mais provável da sua criança se alimentar bem melhor, porque eles não estão caindo de sono. Então, assim, gente, uma coisa muito que às vezes a gente fala sem querer querendo, e não é maldade, é só um pouquinho de falta de informação. Eu fazia assim, tá? Então não estou julgando. Ah, vou dar mamar para dormir. Não, você não vai dar mamar para dormir. A criança precisa mamar para se alimentar, ela precisa deitar para dormir. Então, quando a gente faz o ritual janta, banho e sono, a gente já consegue afastar uma coisa da outra. A sua criança come bem, o seu bebê come bem, o seu bebê comendo bem, a probabilidade dele conseguir melhorar esse sono noturno também vai aumentando. Fora que a gente afasta uma coisa da outra. Muito que eu falo quando a gente vai falar sobre adormecer sozinha é isso, a gente precisa mostrar para essa criança, para esse bebê, e eu falo esse bebê desde o recém-nascido que uma coisa é comer e outra coisa é dormir, e não que as duas coisas são uma coisa só. Porque a gente tende a colocar o mamar para dormir, e não é mamar para dormir, é mamar para se alimentar, para comer, para se desenvolver, para conseguir dormir. Porque se a criança também não come bem, ela não dorme bem, tá? Então, quando eu falo que a gente precisa cuidar e regular a alimentação da criança, tanto de dia quanto de noite, precisa. Eu falei para vocês que eu estava lendo um artigo científico, e no artigo ela fala que, a autora fala que essa questão
do bebê a partir de 6 meses, ela não tem mais toda a necessidade de ficar se alimentando durante a noite, desde que essa criança esteja bem alimentada durante o dia, porque não dá pra você simplesmente arrancar. Se você simplesmente arrancar, o seu filho não vai dormir de fome. Aí, se não dorme por um jeito, não vai dormir pelo outro também. Então, cuidar e regular, tá? Cuidar do ambiente do sono. O ambiente é muito importante, tá? O quarto, o local onde essa criança vai dormir. Você vai dormir numa cama dura? Você gosta de dormir numa cama dura? Se você é a pessoa que gosta de dormir na cama dura, ok, não tem problema. Você que gosta de dormir na cama dura, você quer dormir num colchão muito mole? Não quer. Então, assim, qual é o local que o seu bebê prefere? Qual é o local que o seu bebê gosta? Essa questão do ambiente também a gente já trabalhou bastante e é muito importante, tá? Frio, calor, muita luz, pouca luz, essas coisas precisam ser muito cuidadas, gente, porque isso atrapalha no soninho deles. Fralda muito cheia, isso tudo incomoda o sono deles, tá? E auxiliar o seu bebê a adormecer sozinho, tá? Essa questão do despertar confuso, a criança tem a dificuldade na transição do ciclo de sono, por quê? Porque ela tem a dependência. Diferente da questão do sonambulismo e do terror noturno, que a criança faz tudo que faz de uma maneira inconsciente, essa questão do despertar confuso é essa imaturidade de não conseguir fazer a transição do ciclo de sono. Como a criança não consegue fazer essa transição do ciclo de sono, ela acaba acordando desse jeito, confusa, desesperada, e vira esse choro enlouquecedor no meio da noite. Então, assim, olha, precisa cuidar, tá? Da forma que essa criança se sinta segura no momento do sono, né? A gente não gosta de se sentir inseguro em lugar nenhum, e nem eles para dormir. Então, precisa cuidar. Esses são os principais bons hábitos que a gente precisa cuidar. Aí, claro, né? Pode ser que cada um tenha uma peculiaridade. Deixa eu ver aqui que nosso tempo para variar está acabando, meu Deus do céu. Vivizinha, hoje foi a quinta noite que meu filho não pediu mamadeira de madrugada. Ele mamava 150 ml. Nos falamos na live passada, Vivi, que lindo! Que coisa mais maravilhosa. Parabéns, tá? Assim, não eu trago a informação e eu trago mesmo, eu falo assim, eu não fico dando meia informação, que eu acho isso péssimo. Você, às vezes, dedica um tempo para assistir alguma coisa ou para ler para ter meia informação. Que bom, Vivi, eu fico muito, muito feliz e parabéns pelo seu esforço, viu? A Elisete Jerônimo. Meu filho tem 3 anos e acorda de hora em hora. Apenas me chama para ficar junto dele. Pode ser que ele ainda não saiba voltar a dormir sozinho? Com toda certeza. Deixa eu... Saiu ali. Elisete, ele não sabe, ele tá com essa dificuldade, tá? E aí, o que você pode fazer? Você pode conversar, explica pra ele que tá tudo bem e ajuda o seu bebê a adormecer sozinho. Auxilia ele, tá? O seu filho, né? No caso, tem 3 anos. Explica que tá tudo bem, filho, mamãe vai colocar você pra dormir. Se você precisar, pode chamar que a mamãe vem te atender. Ele precisa se sentir seguro, porque senão a cada transição, assim, ele não tá entrando então no despertar confuso, né? Ele não tá chorando, mas ele te chama pra quê? Ele precisa saber se tá tudo bem mesmo para ele continuar dormindo, tá? Então, seria importante você ajudar ele a adormecer sozinho para que ele consiga permanecer nesse sono sozinho e entender que tá tudo bem. Eu vejo assim, ele está sentindo ainda alguma insegurança, e como ele sente algum tipo de insegurança, ele acaba pedindo para você voltar. E na hora que você conseguir transmitir essa segurança e mostrar para ele que tá tudo bem, que se qualquer coisa que ele precisar, ele vai te chamar e você vai estar ali, ele vai ficando seguro, tá? A Agnes e Lucas e Agnes. A minha quer peito à noite. Ela tem 1 ano e 6 meses. Então, a Agnes provavelmente é a forma como ela deve estar adormecendo no teu peito, ou se não for essa questão só do adormecer, se a sua bebê estiver sentindo fome, aí você precisa regular a alimentação dela durante o dia, tá? Ai, meu Deus, sumiu tudo aqui. Ai, Senhor, o que aconteceu? Peraí, gente. Acho que você perguntou ali se os dentes atrapalham o sono. Atrapalha. Eu gosto muito assim, gente. Pensa só. Eu tô com um aparelhozinho aqui, transparente, que eu fui arrumar aqui, que meus dentes entortaram mesmo com contenção. Olha, cara, na hora que a minha dentista é minha prima, na hora que ela colocou o aparelho na minha boca, meu Deus do céu, a boca chega a saliva, né? A dor, eu cheguei a salivar. Aí, é uma mulher grande, baixando assim. Então, assim,
o dente, né? O que que o dente faz? Esse dente rompendo, ele mexe com a estrutura óssea, ele rompe a gengiva, ele rasga a gengiva, ele dói, ele incomoda, ele dá dor de cabeça, ele pode esquentar a cabeça, por isso que às vezes a criança fica com febre, e a febre tende a ser nessa região, não no corpo inteiro, tá? Então, assim, incomoda muito. O dente vai estar na infância toda? Não, vão ser alguns momentos. Tem algumas crianças sortudas que fazem o dente sair tudo de uma vez, que eu não sei se é tão sortuda assim, e tem as crianças que vão saindo aos poucos. Então incomoda? Claro que incomoda, dói, dói muito. Se a gente colocando um aparelho e a gente, às vezes, fazendo um ajuste, dói. Pensa esse dente vindo e rompendo. Eu não sei se alguém já teve a experiência de depois de adulto nascer dente. Dói, dói, incomoda. Você precisa ter calma, acolher e saber que seu bebê está passando por um período que ele vai precisar um pouco mais de acolhimento. Quer dizer que você vai colocar mau hábito nesse momento? Não, tá? Se o seu bebê já sabe dormir, se seu bebê aprendeu a adormecer e tá tudo bonitinho, rotina ok, a gente não vai colocar um mau hábito. Mas a gente precisa ajudar ele a suprir a necessidade de sono dele. Que independente do dente, independente de doença, independente de qualquer coisa, eles não deixam, eu falo assim, eles não deixam de ter necessidade de sono. Por exemplo, porque o seu bebê tá com o dente nascendo, ele vai deixar de comer? Claro que você não vai me dar um bife duro pra criança comer, né? Eu falo assim, dá uma comida mais molinha, né? Não bater, virar aquela papinha, né? Já que tem 1 ano e pouquinho. Mas assim, tende a fazer as coisas mais cozidinhas, deixar mais fácil. Porque, pô, já tá nascendo dente. Você falou que tem 4 nascendo de uma vez, ainda vamos dar uma comida dura, vai piorar. Então, assim, a gente pode ajudar ela dessa forma com a alimentação, a gente vai ajudar com o sono também. Às vezes vai um pouquinho mais cedo, deixa relaxar mais um pouquinho na cama, no berço, onde for, e vai acalmando, vai conversando, para que o seu bebê consiga dormir, porque eles não deixam de ter necessidade de sono, tá? A Márcia Cruz Carioca, minha bebê de 4 meses não está dormindo bem. Só sonecas de 20 minutos e não consegue dormir de novo. Márcia, pode entrar nessa questão de como ela está adormecendo, né? Então, se não consegue adormecer sozinho, não consegue permanecer no sono sozinho. E aí atrapalha mesmo, tá? Então, ajuda, se você precisar de auxílio, de acompanhamento, falei ali atrás que eu faço também o acompanhamento, o atendimento, tá? Bem, a Vivizinha, obrigada, estou na luta agora para adormecer sozinho. De dia ele dorme sozinho, mas à noite ainda não. Vivi, uma coisa de cada vez, gente. Eu falo assim, olha, quando eu fui fazer o processo com meu filho, eu fiz assim o meu planejamento estratégico e fui organizando uma coisa de cada vez. Por que eu falo assim também uma coisa de cada vez? Querendo ou não, a mudança do hábito é para nós também. A gente oferecia de uma maneira, a gente fazia de uma maneira. Então, a mudança do hábito vai ser para nós, que vamos oferecer de uma maneira diferente, e para eles que vão vivenciar e receber de uma maneira e também vão fazer de uma maneira diferente. Então, não precisa fazer tudo de uma vez, vai cada hora no seu passo. Olha aí que beleza. Seu bebê descansado, depois de dormir uma noite toda, é muito mais fácil de você ensinar ele a adormecer sozinho do que um bebê que tá cansado, que tá estressado e que ainda acorda com fome, né? Então, assim, uma coisa de cada vez eu acho que é importantíssimo, tá bom? Gente, é isso, nosso tempinho ali tá nos finalmente. Quero muito, muito, muito agradecer a presença de vocês. Espero que tenha ajudado vocês a entender, assim, essa questão do terror noturno, do despertar confuso, que faz muita diferença. Apesar da gente acabar chamando de uma coisa só, mas você vê como que é diferente? E atente essa questão dos bons hábitos, porque isso faz muita diferença para que isso não evolua para uma patologia. Porque a privação de sono, assim como se você pensar numa privação de um tipo de vitamina e essas coisas afetam a saúde da criança, a privação do sono também afeta. Tem muito adulto estressado, tem muito adulto nervoso e que não consegue dormir. Eu tenho exemplo na minha família de gente que não dorme 6 horas numa noite. Você vê assim que não faz bem, não é saudável, tá? Então, eu falo assim, eles só estão no desenvolvimento deles, mas isso faz toda a diferença na vidinha deles. E vai acarretar isso a curto e a longo prazo, tá bom? A Luana tinha ali como fazer essa mudança para dormir sozinho. Luana, como eu tô encerrando agora, me perdoa. Tem live sobre adormecer sozinho, tem vídeo sobre adormecer sozinho lá no YouTube, tá?
E qualquer coisa eu posso fazer outras lives também, gente, que eu não me importo de repetir tema, porque eu sempre tem gente com dúvidas diferentes, tá? Elisete, sim, vou deixar salva. Eu vou deixar salva aqui no Instagram e vou salvar também lá no YouTube, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigada. Tô aqui à disposição de vocês para trazer o tema que vocês quiserem, tá bom? E que Deus abençoe vocês, abençoe a maternidade, a paternidade, abençoe a família de vocês também, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.